O tema da nossa mensagem nessa noite fala o fracasso espiritual e suas consequências. Josué 1, de 1 a 26, que diz assim: todos encontraram? Diz assim: mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do Aná, pois Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou o Aná, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Ele lhes disse: subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhes disseram: nem todo o povo deve subir, subam apenas uns 2.000 e 3.000 homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo, porque há poucos habitantes. Assim subiram cerca de 3.000 homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouviram isso, e cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome. E então que farás pelo teu grande nome? O Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou, eles quebraram minha aliança, que eu lhes ordenei. Tomaram do Aná, furtaram e dissimuladamente esconderam-lhe entre suas posses. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante seus inimigos. Retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruires o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Levanta-te, santifica o povo, e dize-lhes: santificai-os para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti. Não poderás resistir diante de teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Amanhã terei de vos aproximar segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família, e a família que o Senhor apontar se aproximará, casa por casa, e a casa que o Senhor apontar se aproximará, homem por homem. E aquele que for encontrado com anátema será queimado no fogo, e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança que o Senhor fez com o seu povo, o povo de Israel. Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se segundo as suas tribos, e foi apontada por sorte a tribo de Judá. Ele fez a tribo de Judá aproximar-se, e foi apontada a família dos Zeraitas. Fez a família dos Zeraitas aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Zabide. E fez a casa de Zabide aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele: declara-lhe agora o que fizeste, não esconda nada de mim. Acã respondeu a Josué: na verdade, peguei contra o Senhor Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Quando vi que
300 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei, eu os tomei, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e tudo estava escondido na tenda, e a prata estava debaixo da capa. Eles pegaram aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os israelitas, e as expuseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram a capa de Acã, pegaram Acã, descendente de Zera, e a prata, a capa e a barra de ouro, e os filhos e filhas dele, bem como seus bois, seus jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Jacó. E Josué perguntou: por que nos trouxestes desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça a ti. E todo Israel o apedrejou, e o queimaram no fogo, e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso, até hoje aquele lugar chama-se Vale de Jacó. Que o Senhor Deus nos abençoe. Geralmente, quando pensamos na palavra pecado, nos vem apenas atos que cometemos sem menor importância, porque o pecado nunca vai revelar suas consequências. E é bem verdade que, na tentativa de vivermos uma vida cristã vitoriosa, muitas vezes nos deparamos com a taxa que temos que pagar com os nossos fracassos. Acã era da nação de Israel, da tribo de Judá, mas era um ser humano, era um homem comum, como qualquer um de nós, e como qualquer um de nós, sujeitos a provações, e muitas vezes sujeito a não conseguir vencer as provações. E nós devemos meditar nisso. A história das batalhas do povo de Israel em Ai, na verdade, é uma continuação da batalha de Jericó. A lição central que nós devemos aprender com esse acontecimento é que, apesar da desvantagem que Israel se encontrava, Deus lhe deu a vitória quando o povo confiou nele e obedeceu sua palavra. Foi assim em Jericó. Mas por que, com um exército maior agora, encarando um povo com menor capacidade, o povo de Deus é derrotado? Nós devemos pensar nisso para a nossa vida nos dias de hoje. Por que muitas vezes nossas igrejas não crescem tanto? Por que muitas de nossas orações não são respondidas? Porque somos tão frios com as coisas sagradas e às vezes tão hipócritas com as mesmas. Será que não temos também uma capa babilônica escondida em algum lugar? Em algum canto do nosso coração, da nossa mente? Acã deve ter pensado: puxa vida, ganhei minha aposentadoria. Aquilo era muito dinheiro. Ele pensou em algo bom, mas se esqueceu do que Deus falou: não pegue nada, porque tudo na cidade é anátema, é maldito, está sob condenação. Não traga nada para o meio do meu povo, para que não contamine o meu povo. Quantas vezes estamos buscando as coisas amaldiçoadas para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa convivência? Então, as lições espirituais de Ai nos mostram que devemos tomar cuidado. A experiência dos israelitas em Jericó e Ai ensina muito sobre a responsabilidade de cada um diante do Senhor e sobre as consequências do pecado quando estamos em aliança com Ele. E a primeira, as ações de Acã retratam com clareza o processo do pecado. O próprio Acã confessou a Josué: olha, eu vi uma capa e eu a cobicei, eu a desejei, e o desejo se tornou tão mais forte do que as advertências de Deus. Quantas vezes em nossas aventuras diárias o nosso desejo não fala mais forte
do que a vontade de Deus. A nossa carne tem gritado muitas vezes com uma voz de trovão e silenciado a doce voz do Espírito Santo de Deus em nós, porque nós cobiçamos as coisas desse tempo, nos esquecendo das coisas celestiais.